Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live, ao nosso encontro para falar sobre o fisioterapeuta perito. É um grande orgulho para mim, Cíntia Zilli, receber colegas de nome, renome, de suma importância na perícia fisioterapêutica do Brasil, aliás, de norte a sul do Brasil hoje, aliás, nordeste a sul do Brasil hoje, né? É um privilégio muito grande ter vocês aqui, é uma honra poder contar com profissionais de tão importante, de tanta importância, que estão abrindo campos de trabalho, que estão mostrando para profissionais formados, profissionais se formando, quão grandiosa é a sua profissão e quanto, além do que nós imaginávamos, nós podemos trabalhar, atuar e receber, né, e ser valorizado também, remunerados por isso também, principalmente. Então, hoje, a nossa live, agradeço a presença, então, de Rebeca Borba, Eduardo Galas, Ricardo Wallace, agradeço muito a presença de vocês aqui para esse bate-papo, para falar para todos os nossos convidados aqui, quem é o fisioterapeuta perito, né? Quem é o perito fisioterapeuta? Qual é, onde nós trabalhamos, onde nós interagimos, como nós podemos entrar nesse mundo e trabalhar, né, paralelamente à nossa clínica, ao nosso consultório, à nossa indústria, à nossa empresa, com mais uma área de atuação, não só na fisioterapia do trabalho, né? Que a fisioterapia do trabalho, ela abriu esse leque, ela abriu essa forma de enxergar, né? Mas o fisioterapeuta, ele pode ser perito em todas as suas áreas de atuação. E aí essa é a nossa conversa de hoje, né? Deixando já alinhado com todos os nossos participantes aqui, que hoje é o nosso primeiro encontro para falar sobre o fisioterapeuta perito. Mas já deixe na agenda, a partir de amanhã, assim que divulgue essa gravação, talvez segunda-feira, mais provável, já sai nas redes sociais também a nossa segunda live sobre fisioterapeuta perito, onde nós vamos estar discutindo outros assuntos que não vão ser abordados hoje. Hoje, a doutora Rebeca falará para a gente como é grandioso nosso campo de atuação dentro da fisioterapia do trabalho, que foi o nosso carro-chefe, por onde tudo começou. Dr. Eduardo Galas vai falar para a gente sobre avaliação de funcionalidade e onde entra, então, qual é a abrangência dessa avaliação de funcionalidade dentro da área da fisioterapia. Sim, né? E o Dr. Ricardo Wallace vai trazer, então, para a gente uma discussão muito interessante sobre o fisioterapeuta perito, nos procedimentos estéticos. Como que está sendo isso? Tem muita estética, né? Na nossa vida, tem muita estética no nosso dia a dia, tem muito fisioterapeuta trabalhando com estética e outros profissionais também trabalhando com estética. Como é o fisioterapeuta? Quem é o fisioterapeuta que pode atuar, então, nesta área também? Na próxima live, que vai ser no dia 2 de fevereiro, nós vamos abordar a cardiorrespiratória, a trauma-ortopedia, o nossa, fugiu até a palavra agora. O consultor jurídico, na verdade, né? E também, uma colega nossa, fisioterapeuta e advogada, vai dar o passo a passo. Como eu começo, aonde eu vou, com quem eu falo, para quem eu me apresento, para ser um perito na área da fisioterapia. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Estou muito feliz, nosso quórum aqui, estamos com 54 pessoas ao vivo, que nesse momento eu peço que desliguem os microfones, né? A maioria já está desligado, agradeço, mas que podem sim conversar pelo chat e já deixar algumas perguntas, quem quiser. Eu vou estar anotando essas perguntas e passando para os nossos convidados aqui, ok? Então, iniciação feita, não sou aqui, não fico apresentando currículos, porque eu acho que cada um sabe muito bem, se apresenta muito bem, gosto muito disso. Então, só estou aqui me apresentando como Cíntia Zilli, sou coordenadora de pós-graduação da Faculdade Inspirar, sou fisioterapeuta, sou ergonomista e estou entrando também nessa grande área da perícia fisioterapêutica.
Doutora Rebeca Borba, nós vamos começar com as damas hoje. Então, por favor, fique à vontade, se apresente e nos presenteie com a sua presença e conhecimento. Obrigada, doutora Cíntia. Primeiro, queria dar boa noite a todo mundo. Somos 57 participantes nesse momento. É um quórum muito significativo. Muito obrigada pela presença de todo mundo. E está subindo, 59 agora. O pessoal vai chegando, né? Queria agradecer à Faculdade Inspirar pelo convite. Eu sou professora das pós-graduações em diferentes cidades acerca das perícias fisioterapêuticas. E eu fico muito feliz da Faculdade Inspirar estar apostando nessa área de atuação da fisioterapia. E quando a gente vê assim uma pós-graduação surgindo na área de perícia, a gente fica muito feliz, porque isso quer dizer que a área está crescendo e a gente precisa, sim, cada vez mais de fisioterapeutas atuantes na perícia. Existe ainda muito, muito, muito mercado a ser explorado e faltam profissionais para atuar. E o primeiro passo, se você está aqui nos assistindo, e acredito que você tem interesse na área para estar aqui nos ouvindo. Então, o primeiro passo que todo mundo me pergunta é se qualificar. Então, não tem como você fazer uma perícia fisioterapêutica sem você entender do que é uma perícia. Então, você tem que buscar essa qualificação técnica necessária, até porque a lei prevê punição ao perito que prestar um mau serviço. E essa punição, ela pode ser tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista criminal e do ponto de vista ético perante os nossos conselhos profissionais. Então, a função de perito em si é uma função de extrema importância. E para você que deseja investir nessa área, ingressar nessa área, é fundamental que você se prepare para isso. Tá? Então, eu fico muito feliz em fazer parte desse time, da pós-graduação da Inspirar, e eu espero que muito em breve a gente possa iniciar as turmas aí, as aulas, porque eu estou muito ansiosa para isso. Bom, gostaria também de cumprimentar, além da doutora Cíntia Zilli, do qual é uma profissional que eu admiro tanto, do fundo do meu coração, gostaria de cumprimentar também os demais membros dessa live, doutor Eduardo Leivas, que é o meu colega da Abrafit, e junto com a doutora Cíntia, acabamos de ser eleitos para a nova diretoria da Abrafit. Ainda não tomamos posse, mas em breve tomaremos, e a gente está iniciando aí uma gestão 2020 até 2024. Doutor Ricardo Wallace, que é uma referência em perícia fisioterapêutica e fisioterapia forense no Brasil. É uma honra estar aqui ao lado dos senhores. Bom, então, sem mais delongas, vou iniciar. Deixa eu... Como é que eu faço para... share screen. Eu vou aqui... Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, Rebeca, está aparecendo. Tá? Ótimo. Eu preparei aqui alguns slidezinhos. É curto, porque a apresentação aqui vai ser rápida, cada um, né? Para que a gente possa responder as perguntas de vocês. Então, como a doutora Cíntia já falou, quem tiver alguma pergunta, pode deixar no chat, que ao final a gente vai respondendo e a gente vai fazer o possível para responder a todos vocês. Então, eu fiquei com a parte inicial, né? Eu vou falar para vocês, assim, basicamente, o que é uma perícia, quem são as pessoas que atuam na perícia. Aqui o foco da minha fala vai ser, como a doutora Cíntia falou no começo, a perícia trabalhista. A perícia trabalhista foi quem deu o start da perícia fisioterapêutica no Brasil há mais de 20 anos atrás. É até hoje onde existe a maior demanda por peritos fisioterapeutas. E é onde a gente conseguiu conquistar a maior área de mercado, onde a gente conseguiu o maior respaldo da nossa atuação, o maior reconhecimento da nossa atuação. Ainda é necessário que a gente conquiste outros espaços, além na cível, como o doutor Ricardo Wallace vai falar da área dermatofuncional, a perícia previdenciária, que também se trata do fazer fisioterapêutico pericial, mas é necessário que a gente ainda conquiste muita área, ainda tem muita área a ser conquistada aí. E hoje,
de fato, a perícia trabalhista é onde a gente tem onde a gente consegue uma maior inserção. Eu sou fisioterapeuta do trabalho, atuo como perita e como assistente técnica judicial no estado de Pernambuco, já há alguns anos. E, de fato, a minha experiência profissional é bem maior na área trabalhista. Eu já fiz todo tipo de perícia, mas a trabalhista é, de fato, a minha maior experiência no meu dia a dia. Então, gente, para que vocês possam entender, assim, quem está chegando aqui nessa live, para entender o que é uma perícia, tá? E aqui esse slide vai simplificar isso para vocês. Então, lembrando que a gente está tratando aqui de perícia trabalhista, tá? Existe um reclamante, ou seja, um trabalhador. O reclamante é o autor da ação trabalhista. Então, esse reclamante aqui, seu João, ele sofreu um acidente de trabalho, certo? Ele diz que a culpa do acidente dele foi da empresa que ele trabalhava. A empresa, por sua vez, diz que não teve culpa no acidente, ou que não teve culpa naquele adoecimento, vamos dizer que seja uma LE, DORT, uma tendinite, diz que não é decorrente do trabalho, que a culpa foi do trabalhador, que ele não está sequelado, ele diz que está sequelado por causa do acidente, a empresa diz que não existe sequela. Então, a gente está diante aí de uma briga, de uma lide. Essa briga, ela vai cair nas mãos de um juiz, né? Isso vai terminar parando na justiça. O juiz, por sua vez, ele entende muito de leis, ele entende muito de normas, mas ele não entende nada ou quase nada de saúde. Ele não sabe dizer se, de fato, aquelas lesões que o reclamante apresenta foram ocasionadas na empresa ou foram decorrentes daquele acidente que ele alega ter sofrido. E mais, se aquela condição de saúde dele é temporária ou é definitiva, ou se deixa alguma sequela, alguma incapacidade laborativa naquele reclamante. Então, tudo isso o juiz precisa entender para que ele possa dar a sentença dele. Afinal, é o juiz quem vai dizer assim, essa síndrome do túnel do carpo vale 200 mil reais. Então, a empresa pague 200 mil reais a seu João, por exemplo, tá? Para isso, ele precisa entender a gravidade daquela lesão e tudo isso que eu falei. Se foi realmente decorrente do trabalho e tudo mais. Para isso, o juiz vai, então, nomear um profissional que é o perito judicial, o expert na matéria. Então, o perito, ele está pelo juiz. Ele não está nem pelo lado do reclamante e nem pelo lado da reclamada. Ele está ali no meio, ele é imparcial. Ele é uma extensão do juiz. A lei prevê também outras duas figuras nessa perícia, que são os assistentes técnicos. Então, tanto o reclamante tem o direito de nomear o seu próprio perito, que é o seu assistente técnico, quanto a empresa reclamada também tem esse direito de nomear um perito assistente técnico. O perito judicial, ele produz, ao final da sua análise, um documento chamado laudo pericial. Já os assistentes técnicos também emitem um documento, cada um emite o seu, né? Só que o nome do documento do assistente técnico é diferente, se chama parecer técnico. Então, o perito emite o laudo pericial e os assistentes emitem seus pareceres técnicos, tá? Então, já de cara, vocês olhando esse slide, já dá para perceber que a cada perícia que ocorre na Justiça Trabalhista, existem 3 possibilidades do fisioterapeuta atuar. Seja como perito do juiz, assistente técnico do reclamante e assistente técnico da empresa reclamada. Para vocês verem quanto espaço existe para a gente explorar aí, né? Existem muitas perícias, milhares todos os dias no Brasil. Então, existe muito espaço ainda para ser explorado. Bom, e o que é que a lei diz sobre quem é o perito? A lei diz que o perito é o profissional nomeado, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados, tá? Ou os órgãos técnicos científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal do qual o juiz está vinculado. Então, o perito é o profissional legalmente habilitado. Nós somos fisioterapeutas legalmente habilitados? Somos, está na nossa lei. No nosso decreto, lei 938 de 1969.
Agora, a gente tem que estar inscrito no cadastro mantido pelo tribunal. É necessário concurso público para se inscrever nesse cadastro? Não. Não é necessário concurso público. Cada tribunal tem o seu próprio edital, exige uma certa documentação, e aí o fisioterapeuta interessado recolhe aquela documentação, apresenta no tribunal e o seu cadastro, então, em seguida é homologado. Então, é necessário que vocês observem que a lei, em momento nenhum, diz que o perito tem que ser médico, ou diz que o perito tem que ser fisioterapeuta. A lei não faz restrição de natureza profissional quanto à escolha do perito. Cabe a quem escolher quem vai ser o perito? O juiz. Então, a cada caso em que o juiz se deparar com a situação, ele vai escolher qual profissional vai melhor lhe atender em cada caso. Tá? Em relação aos assistentes técnicos, a lei diz que os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Então, para ser assistente técnico, basta ser um profissional de confiança da parte. Ponto. Também a lei não diz que o assistente técnico tem que ser médico ou tem que ser fisioterapeuta. No caso do assistente técnico, cabe a quem escolher? A parte. Se a parte confia em você para indicar como assistente técnica, a parte tem o direito de lhe indicar. A lei também não diz que o assistente técnico tem que ter a mesma profissão do perito. Isso acontece em perícias onde existe uma interseção de mais de uma profissão. Por exemplo, se o perito for um médico, uma perícia, por exemplo, de nexo de causalidade, de capacidade laborativa, o juiz pode nomear um médico para ser perito, a gente faz melhor, mas o juiz pode nomear um médico. E alguma parte pode nomear um fisioterapeuta. Isso pode ocorrer, porque a lei não diz que tem que ter a mesma profissão. Então, para resumir, o perito, ele assiste o juiz, o perito, ele é imparcial e ele produz um documento chamado laudo pericial. Já o assistente técnico assiste a parte que lhe contratou. O assistente técnico, ele é parcial, gente, não tem jeito. Se o reclamante está me contratando para ser sua assistente técnica naquela perícia, eu já, por aí, eu já sou parcial, porque eu estou recebendo para defender ele, né? Então, o assistente técnico, ele é parcial. E o assistente técnico produz um documento chamado parecer técnico, tá? Bom, então, para finalizar aqui o nosso raciocínio aqui da minha fala, que eu gostaria de deixar para vocês, é que eu quero chamar a atenção para 4 possibilidades de atuação do fisioterapeuta do trabalho no universo das perícias judiciais. A primeira delas a gente já falou, que é ser perito do juízo, perito do juiz, que não é necessário concurso público. A segunda delas também, a gente já falou, assistente técnico de reclamante. A terceira, assistente técnico de reclamada. Ah, Rebeca, mas eu tenho que escolher, por exemplo, se eu for assistente técnico de reclamante, eu só posso trabalhar com reclamante, eu não posso trabalhar com empresa. Olha, em geral, é isso que acontece mesmo. Você termina criando um nicho de mercado. Então, eu, por exemplo, Rebeca, 99,9% das minhas assistências técnicas sempre foram reclamantes. Eu pego, de vez em quando, uma ou outra assistência técnica de empresa reclamada, mas é muito pouco. Eu prefiro trabalhar pelos reclamantes. Eu já tenho outros colegas que, ao contrário, é o inverso, já preferem trabalhar com as empresas. Então, com o tempo, você vai criando o seu próprio nicho de atuação. E a quarta possibilidade que eu gostaria de deixar aqui aberta é o que a doutora Cíntia já falou, a jurisconsultoria, que é o quê? É quando um escritório de advocacia, por exemplo, ou uma empresa que está respondendo um processo na justiça, ou o próprio reclamante quer me contratar para eu analisar aquele caso e dar a minha opinião sobre aquilo. Então, por exemplo, já aconteceu do escritório de advocacia me contratar para que eu pudesse avaliar determinado caso e dizer ao escritório se é viável ou não aquela ação. Porque esse escritório ele não pega qualquer ação, ele pega só as ações que são viáveis. E eu fiz toda a análise e no final eu dei minha opinião
técnica sobre aquilo. Aí se trata de uma jurisconsultoria, certo? Dentro do fazer do assistente técnico, também existem muitos pormenores. Então, por exemplo, eu posso ser contratada para fazer somente os quesitos que o perito vai responder numa perícia. Porque as partes fazem quesitos para o perito responder. Eu posso ser contratada só para fazer quesitos? Posso. Ou eu posso ser contratada só para fazer a contestação do laudo do perito. Então, quando o perito apresenta o laudo dele no processo, a parte pode me contratar para fazer só contestação, só para rebater o laudo dele. Isso pode acontecer também. Então, para cada serviço pericial que você prestar, você cobra um valor referente à complexidade daquele serviço, certo? E muitas vezes a assistência técnica termina sendo uma porta de entrada para uma empresa, por exemplo. Então, a empresa, digamos, ela não investe em ergonomia, não se preocupa com isso. E aí, de repente, leva uma lapada, uma ação judicial. Aí bota a mão na cabeça e faz, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E aí ele contrata como assistente técnico para defender ela naquela ação específica. Você pode já de cara apontar, olha, isso não está legal, aqui tem um risco ergonômico médio ou grave. É necessário que vocês invistam em ergonomia para evitar futuras condenações. E a partir daí, você, como fisioterapeuta do trabalho, você pode, a partir dessa demanda que lhe caiu, né, que lhe surgiu, conseguir, então, adentrar nas empresas e prestar outros tipos de serviço. Então, a perícia, gente, é um universo imenso a ser explorado aqui. Tá? Anotem aí as perguntas de vocês que eu vou ter o maior prazer do mundo em respondê-las. Bom, então, muito obrigada. Eu queria convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, @RebecaBorba. Eu posto muito conteúdo relacionado à perícia, ergonomia, fisioterapia do trabalho. Então, se vocês têm interesse por essa área, me sigam nas redes sociais, tá? Obrigada. Excelente, Rebeca. Nossa didática maravilhosa, nossa professora, né? Parabéns pela apresentação. Já tenho, sim, 3 perguntas para você aqui, já anotei, tá? Pode dar uma olhadinha ali no chat para se preparar para responder. Eu só não estou conseguindo, Peraí. Vamos compartilhar? Agora. Agora, ótimo. Eu tenho 3 perguntinhas aqui específicas da perícia na área trabalhista, né? Desculpe, na área da justiça trabalhista, sim. Mas vamos abrir nosso leque um pouquinho mais e no final a gente responde as perguntas. Deixa eu deixar uma pulguinha atrás da orelha aqui para quem chegou agora. Nós estamos com 86 participantes maravilhosos e eu tenho uma novidade do COFITO que eu só vou falar no final. Olha, ruindade minha, né? Quem me conhece sabe que eu sou ruim, né, Eduardo? Brincadeira. Mas eu tenho sim uma novidade quentinha, chegou para mim agora aqui do COFITO, que eu vou deixar para o final, e depois nós falarmos um pouquinho de cada área. Então, por favor, doutor Eduardo Galas, se apresente e nos conte um pouquinho mais sobre, então, essa avaliação funcional, né, da capacidade funcional, aonde ela se aplica, que assim, você sabe que não é só na fisioterapia do trabalho, nós temos um mundo gigante da fisioterapia para atuar, e eu sei sim que a sua expertise é esta, na capacidade laborativa, capacidade funcional. Por favor, fique à vontade. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cíntia, boa noite aos colegas, em especial Ricardo, doutor Ricardo, doutora Rebeca, né? E a apresentação magnífica aí da doutora Cíntia. É um prazer estar aí também de novo com o professor da Inspirar, né? Nessa área de fisioterapia do trabalho, ergonomia e perícia. E vamos estar conversando um pouquinho aí sobre avaliação de capacidade funcional, laborativa, e trazendo aí também, falando um pouco sobre a CIF, né? Estando embaseado na CIF com relação a isso aí. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se aparece aí, que as experiências nossas aparecem para nós e aí não aparece mais nada e a gente já não sabe se
se tá Mas vendo, se todo mundo está vendo a está gente ou aparecendo não. sim, com certeza. Apareceu, que agora eu não enxergo mais vocês, ficamos falando com o computador aqui, mas sabendo que vocês estão aí. Então, eu vou falar sobre o uso da CIF no diagnóstico, né? Diagnóstico fisioterapêutico, é óbvio, nas perícias fisioterapêuticas, ok? É um ponto bem importante da nossa área de atuação e tem até, acho, a ver com uma pergunta que eu já vi que está aí no chat, né? Então, assim, qual que é a importância, né, da CIF e com relação às perícias fisioterapêuticas, né? O que acontece? Em qualquer perícia, seja na área trabalhista ou em outra área, na Justiça Civil Federal, o juízo, né, o juiz, ele geralmente, como a doutora Rebeca explicou antes, a gente está falando de duas partes, uma das partes sempre é uma pessoa, né? E ela está reclamando uma indenização por uma injúria que ela sofreu. Então, como que o juiz vai estimar uma indenização por incapacidade, né? Porque a pessoa fala, eu tenho uma sequela, e aí eu posso ter uma indenização por dano material, a gente precisa ter uma incapacidade. Está lá no Código Civil, né? Seja essa lesão que a pessoa sofreu no trabalho ou não, uma pessoa, por exemplo, atropelou outra na rua e essa pessoa que foi atropelada entra com uma ação contra aquela que atropelou. A ofensa que resultar de defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, que lhe diminua a capacidade de trabalho, importante aqui, ó, capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas, né, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho que inabilitou. Então, veja que importante, pessoal, para que o juiz consiga dizer quanto aquela pessoa, se ela tiver direito, a quanto ela tem direito, precisa se avaliar a capacidade da pessoa. E aí a capacidade funcional e, por consequência, a capacidade de trabalho daquela pessoa, ok? E isso se aplica no caso do exercício de atividade profissional, quando a lesão, a ofensa ocorreu nesse motivo, ou seja, nas perícias também trabalhistas na Justiça do Trabalho. Então, é importante para o juiz, para que ele possa dizer o quanto a pessoa tem direito, a estimativa da capacidade ou incapacidade laborativa, ok? Bom, se a gente pegar mais especificamente na Justiça do Trabalho, a gente vai ver que existe uma diretriz do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que fala que para avaliação da incapacidade, a gente pode levar em conta documentos nacionais e internacionais de qualificação técnico-científica. Então, aqui, para quem todo mundo, acho que os fisioterapeutas conhecem, mas a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, ela é da OMS, então ela é um documento internacional. A lei específica com relação ao acidente de trabalho e doença ocupacional, ela fala que um acidente, uma doença ocupacional, quando existe perda ou redução da capacidade do trabalho. A nossa resolução 8087, né, de 1987, muitas pessoas talvez não tivessem nem nascido ainda nessa época, muitos colegas mais jovens, fala sobre o diagnóstico fisioterapêutico, que diz que nós somos profissionais, que no nosso diagnóstico a gente faz o quê? A gente avalia e determina os desvios físicos funcionais nas estruturas e no seu funcionamento, né? Os graus de normalidade e anormalidade, ok? E em 2009, com a resolução 370, o COFITO determinou que a CIF era uma ferramenta clínica a ser utilizada pelos fisioterapeutas, ou seja, esse nosso diagnóstico fisioterapêutico, ele pode ser aplicado e apresentado através da CIF, ok? Ainda, com relação específica à resolução 464 de 2016, um pouco mais nova, quando a gente verifica sobre atestados e pareceres técnicos, que já vai trazendo também com essa questão de um lado mais pericial, a gente verifica que a determinação da capacidade funcional, quando a gente faz um diagnóstico fisioterapêutico, ele está relacionado ao grau de capacidade e incapacidade funcional, né? Ou seja, as mudanças que a gente tem nas adaptações, nas funcionalidades, com relação às atividades funcionais das rotinas do ser humano. Então, é aquela
Avaliação que a gente faz no nosso consultório, que a gente avalia a função, por exemplo, de um membro, do tronco, de um segmento corporal, a verificação das condições funcionais e a aplicação e as repercussões nas atividades do dia a dia. Isso é a avaliação da capacidade ou incapacidade funcional. E ainda tem a determinação da capacidade laborativa, ou seja, está lá na resolução COFITO 464 de 2016, que nós podemos, a partir da avaliação da capacidade funcional, avaliar a capacidade laborativa, que nada mais é do que verificar essa condição de capacidade ou incapacidade funcional. Se forem ver, o texto é quase o mesmo, e aí se aplicando às situações profissionais, ou seja, o que da minha capacidade funcional está alterada que implica na minha capacidade de trabalho. E isso depende muito do trabalho que a gente faz. Eu sempre dou um exemplo, né, nas minhas aulas aqui para elucidar, e vai ficar fácil de todos compreender. Todos nós, acredito que todos, se não todos, quase todos, somos fisioterapeutas aqui nessa sala de bate-papo. E se nós tivéssemos aqui 2 fisioterapeutas com hérnia de disco, que é uma doença em específico, né, tem aquele CID, e vai gerar sintomas, vamos supor que os sinais, sintomas e a avaliação da capacidade funcional fosse a mesma nos 2 casos, né? Só que um é fisioterapeuta e trabalha com perícia, ou seja, né, só avalia o paciente ou só faz análise ergonômica, senta em frente ao computador e vai redigir o seu laudo. O outro já é aquele paciente que trabalha com neurofuncional adulto, ou seja, tem que avaliar e tratar pacientes adultos, fazer força, exigir posturas de sobrecarga na coluna lombar. Se a gente fosse ver a avaliação da capacidade da função dos 2 fisioterapeutas, elas estariam semelhantes. Porém, esses 2 fisioterapeutas com a mesma profissão, mas em áreas diferentes, têm determinação de capacidade laborativa diferente. Por quê? Devido às áreas de atuação. Então, provavelmente, o fisioterapeuta que trabalha com a neurofuncional teria uma diminuição da capacidade laborativa naquela atividade que ele faz ocupacionalmente muito maior do que comparado com o fisioterapeuta que é o fisioterapeuta perito. Então, isso é muito importante de a gente entender com relação à perícia. Bom, e aí a estrutura da CIF, ela é muito importante para nós, por quê? Bom, os médicos, eles trabalham com a CID que traz a doença, né? E aí, quando você tem uma CID lá, M75, todo mundo sabe que é um problema de ombro. A CIF traz também, na sua estrutura, uma codificação alfanumérica que, quando a gente utiliza-se desses códigos, qualquer outro profissional, simplesmente por olhar aquele código, vai poder saber o que determina de alteração estrutural, funcional ou de atividade e participação, né? Então, a gente trabalha com uma codificação com letras. Aqui vocês veem a letra B, letra S, letra D e letra E. Então, a função do corpo sempre vai, a função fisiológica do corpo, né? Ela sempre vai estar representada por uma letra B. Quando você tem uma alteração numa estrutura corporal, numa parte anatômica, vai ter a letra S. Por quê, né? Vem do inglês, body, structure. Atividade e participação são as letras D, que é de domain, e os fatores ambientais com a letra E. Então, começa por aí. A gente vai ter sempre uma letra que vai indicar se é com relação à função, à estrutura, atividade, participação ou um fator ambiental. E depois a gente vai ter uma numeração. E essa numeração vai me dizer, por exemplo, qual estrutura está acometida e vai poder dizer qual é a graduação. Como a gente... Como a gente pode ver aqui. Então, a CIF ela é estruturada em 2 partes. Para nós, na perícia, é interessante que a gente precisa utilizar só uma parte. E é interessante também saber que a CIF ela não é só do fisioterapeuta. Como ela traz todos os sistemas do corpo, qualquer profissional da saúde pode utilizar. Ok? Na primeira parte, a gente verifica justamente a funcionalidade e a incapacidade. Olha só como as coisas vão se casando, né? A gente verifica, a gente tem como primórdio da nossa profissão a verificação da funcionalidade, das capacidades e incapacidades do indivíduo, sejam elas do dia a dia, ou seja ela laborativa, né?
E aí, nessa avaliação da funcionalidade e capacidade, a gente utiliza a verificação das funções e estruturas do corpo e a atividade e a participação, ok? Então, a gente vai poder, dentro de um diagnóstico fisioterapeuta, a gente fez a nossa avaliação, que todo mundo aprendeu na faculdade e se aprimorou depois de formado, e a partir disso a gente codifica se as alterações são na função, na estrutura, na capacidade ou desempenho da pessoa. E mais, né? A gente pode ter mais de uma codificação para uma mesma patologia inicialmente que a pessoa tenha, né? Se ele tem um CID lá M75, ela vai ter uma alteração, pode ter uma alteração numa função, em uma ou mais funções. Que funções são essas, né? Funções neurosensoriais, funções neuromusculares, ok? Todas as funções que a gente avalia. Alterações em determinada estrutura, e essas alterações nas funções na estrutura podem levar a uma alteração da capacidade laborativa, ok? Então, como exemplo para você, só para exemplificar, porque isso aqui tem material para toda a vida. Essa é uma codificação CIF, B7302.1. Né? Aí você olha, o que isso significa? Significa que a pessoa tem uma deficiência leve de força dos músculos de um lado do corpo. Onde que saiu essa codificação? B, lembra de body? Quando a gente fala em body, a gente está falando da função do corpo, então eu tenho uma alteração na função, né? O 7 significa que é uma função neuromuscular relacionada ao movimento, ok? O 30, na sequência do 7, significa que essa alteração de função neuromuscular, musculoesquelética, é relacionada à força. Poderia ser a coordenação, poderia ser a resistência, poderia ser o tônus muscular, e isso vai ter, então, uma outra numeração, né? O 2 significa que é de um lado do corpo, né? Então, tem 1, 2, 3, pode ser um lado, os dois lados, a parte superior, a parte inferior, enfim. E o ponto 1 é o qualificador, diz que essa deficiência é leve. Então, por isso, resumidamente, essa descrição. Então, quando eu coloco essa numeração, eu fiz a avaliação e a pessoa tem uma deficiência leve da força dos músculos de um lado. Outro exemplo, S760021, significa que existe uma alteração moderada no segmento da coluna vertebral. De onde sai isso? S de structure, né? Estrutura do corpo, então é uma parte anatômica que está afetada. 760 significaria a estrutura do tronco. 7600, eu já digo que não é só do tronco, é da parte da coluna vertebral. E 76002 não é só da coluna vertebral, é o segmento lombar, ok? Então, é uma alteração, né, do segmento vertebral lombar. Da onde que saiu que ela é moderada? Do ponto 2, que é uma deficiência moderada. Então, aqui, né, estou qualificando, por exemplo, e eu poderia ter um CIF específico de função dessa lombar acometida, ok? E mais um exemplo, a codificação D850.3. O que isso significa? Se a gente for lá no livro da CIF, né, então existe um livro sobre isso, um manual a ser seguido, vamos dizer assim, diz que existe uma incapacidade para o trabalho remunerado de maneira grave. De onde que saiu isso aí? O D, né, de domain, está relacionado com atividade e participação, o 850 significa trabalho remunerado, e o ponto 3 significa que a deficiência é grave. Então, quando eu coloco isso para um juiz, que é D850.3, a incapacidade do trabalho remunerado está alterada de forma grave, ou seja, mais que 50%, até 95% da condição, com esse valor aqui, por exemplo, ele pode se utilizar para determinar aquela indenização que a gente falou lá no início. Ok? Então, veja a importância da CIF. A gente, não utilizando ela, a gente consegue não só nos expressarmos de uma maneira homogênea com relação à função, a capacidade funcional, mas também a capacidade ou a incapacidade laborativa, ok? Então, era isso que eu tinha para trazer de uma forma bem simples, com relação à avaliação da capacidade funcional
na perícia e trazendo, além da capacidade funcional, a capacidade laborativa que utiliza para o juiz. Então, qual que é a nossa importância com relação a isso aí? A importância dessa avaliação da capacidade funcional e laborativa, dando ao juiz o que ele precisa saber, né? Para o juiz dizer que a pessoa tem uma hérnia, a pessoa tem uma diminuição na capacidade funcional, porque ela tem uma alteração de movimento, porque ela tem uma alteração de força da lombar, e que isso leva a uma alteração da capacidade laborativa dessa pessoa, e isso é de maneira leve, grave, ou moderada, ou não leva a incapacidade funcional, é muito mais importante para ele. Então, vejam como isso é legal. Enfim, era isso que eu tinha para compartilhar. Estou à disposição aí também para ouvir as perguntas, tá? Muito obrigada. Fica à vontade. Obrigado. Muito obrigada, Teodoro. Temos, sim, 2 perguntas já no chat direcionadas para a CIF. Vamos deixar também para o final. Nosso quórum só está aumentando. Excelente. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o Ricardo Wallace para justificar também o uso da CIF na dermato funcional, ou seja, né, quanta incapacidade pode estar sendo gerada, né, na parte social, na parte funcional, muitas vezes, numa queimadura ou uma situação como essa, ou seja, tem campo, sim, para o perito fisioterapeuta, né, para trabalhar na dermato funcional. Vamos, então, professor Dr. Ricardo Wallace, por gentileza. Muito bem. Então, vamos agradecer também, Cíntia, mais uma vez, né? Agradeço muito o convite. Nós vamos ficando velhos, vamos ficando um pouco esquecidos, né? Então, quando chamam a gente para essas coisas, a gente aproveita, né? Muito bem. Eu não domino muita tecnologia, mas eu acho que é para compartilhar aqui, né? Você já liberou para eu poder compartilhar, né? Sim, está liberado. O botãozinho verde embaixo. Share screen. E slide do evento. Compartilhar. Muito bem. Como só tem um slide, tá? Então, ele já está aqui, eu acho que está todo mundo vendo. Não precisa fazer mais do que isso, não, né? Sim, então, vamos lá, gente. Qual é a ideia? Uma vez perguntaram para mim assim, professor, o que eu preciso para ser um perito fisioterapeuta? A primeira coisa que eu falei para ele é ser um bom fisioterapeuta. Já começa por aí. E como o Eduardo acabou de falar, não tem como você colocar a mão em um cliente para poder gerar suas intervenções positivas sobre ele, se você não fizer uma análise muito bem criteriosa em relação às deficiências e incapacidades relacionadas ao movimento que ele tem. Pimba. Esse já é o pensamento do perito. O perito é um cara técnico. E o fisioterapeuta, por excelência, ele já começa com essa análise muito técnica. Então, não vai ter como você querer trabalhar no universo da perícia, tá? E também nenhum outro universo da fisioterapia, né? Com positividade, que a gente costuma dizer, sem ser um bom fisioterapeuta. Então, a gente já disse que esse trabalho, essa atuação nossa, ela é muito seletiva, tá? Porque, infelizmente, nós sabemos que nem todas as escolas dão a formação como nós gostaríamos que fosse. Então, quando o colega vem para o trabalho, às vezes ele tem muito que retornar para poder querer trabalhar na nossa área, né? Que seja, a área da análise técnica inicial para poder fazer o restante, que seria o que o juiz pede, o que uma seguradora pede, e assim por diante, né? Então, deixo a dica aqui. Quer ser um bom perito? Seja primeiro um bom fisioterapeuta. Porque daí você só tem que aprender a parte que não diz respeito à fisioterapia. Que é a parte do direito, que é a parte da correlação, que é fácil aprender. Tipo, eu acabei de falar, eu estou reaprendendo a usar um celular. Mas daqui a pouco estou dominando. Então, você aprender uma área nova, que já todo mundo sabe, tá? É fácil. Agora, aqui, só você sabe, fica um pouquinho mais difícil para os outros aprenderem. Por exemplo, eu não sei muito da tecnologia, mas em meia hora, 1 hora, 2 horas eu vou aprender. Então, se você já sabe a fisioterapia, depois fica mais fácil aprender a outra área, que vai ser o celular novo, vamos dizer assim, correto? Então, não tem mistério entrar no universo do direito. Tem mistério você ser um bom profissional fisioterapeuta. Então, para isso, nós temos que abrir um pouco o nosso horizonte, tá? Tudo nós temos que olhar e pensar como fisioterapeuta, tá? Para não entrarmos demais na área do outro e não sabermos também que precisamos do outro em algumas situações nossas, tá bem? E aí, restou para mim, mais uma vez, como mais velho desse processo, falar de uma área que também tive o prazer de vê-la nascer.
Nós somos daquela área, né, Cíntia? Da fisioterapia estética. Você lembra como falava em fisioterapia estética? Né? Então, nós vimos a Conta na dermatofuncional. cidade não, Ricardo. É verdade, né? Nós vimos a fisioterapia dermatodisfuncional nascer. Assim como vimos a Inspirar nascer e assim por diante. Então, nós vimos que melhorou muito a qualidade técnica do profissional da fisioterapia no universo dos procedimentos, entre aspas, muito bem, entre aspas, estéticos. Tá? Nós chamamos a perícia terapêutica em procedimento estético para essa live, realmente só para chamar a atenção, porque eu ia colocar perícia fisioterapêutica em fisioterapia dermatofuncional, não é? Que é a realidade que eu vou falar. Perfeito? Então, venham aqui. Assim como a doutora Rebeca falou que existe litígio, existe uma briga, existe uma lide, tá? Existe alguém lutando por alguma coisa para o seu direito, assim como o doutor Eduardo falou, que sem análise funcional e sem análise laboral, eu não consigo determinar um documento e ajudar quem pediu, assim acontece também no ambiente do perfil estético. Agora, veja que coisa grave. Toda hora aparece na televisão fulano de tal injetando hidrogel em não sei quem. Fulana de tal ficando com paralisia facial. Beltrano que foi queimado com laser assim, assim, assado. Então, eu deixo a dica. Para nós não passarmos para réu nessa situação, primeiro tem que ser um bom fisioterapeuta. E para poder ajudar o universo de quem precisa da gente nessa situação de ter a queimadura, a paralisia facial, etc., nós temos que ser um bom perito. Então, aqui cabe um alerta para colegas que estão trabalhando nessa área. Nós podemos ser réus na situação da perícia em estética, como já aconteceu em algumas situações que eu participei e colegas nossos estavam lá. Para o embasamento total dessa área, somando o que a Rebeca falou nos fundamentos dela, o doutor Eduardo falou nos fundamentos, nós temos 3 grandes áreas a nortearmos a nossa atuação. Tá? Primeira grande área, a análise do indivíduo. Olha que interessante. Segunda grande área, a análise do sistema onde esse indivíduo está inserido. E a terceira grande área, o documento que eu vou elaborar em função desse sistema e da análise desse indivíduo. Eduardo falou muito bem. Eu não tenho como fazer a análise da deficiência laborativa, da incapacidade laborativa, se eu não tiver analisado a funcionalidade. Agora, eu digo para vocês, o inverso não é verdadeiro. Eu quero ver você analisar a capacidade laboral sem conhecer a funcionalidade. Elas podem ser feitas separadas, mas vai ficar muito difícil para você fazer, por exemplo, uma relação de nexo. Por isso tem que tomar muito cuidado que se um determinado juiz pede para você fazer só a parte da capacidade laborativa, vai ficar um pouco difícil para você fazer sem entender a parte funcional. Então, ou seja, o primeiro, a consulta fisioterapêutica bem específica, PCA pericial, tem que ser feita. Então, vamos lá. O primeiro grande grupamento é o grupamento individual. O que eu tenho que saber? Para eu caracterizar um dano estético, tá? Para que eventualmente um percentual de perda tenha acontecido sobre esse indivíduo, eu tenho que saber como era o estado anterior dele antes. Agora vejam só, gente. Existe no âmbito da dermatofuncional o trabalho fisioterapêutico mais corporal e mais facial. Aqui não faz diferença, tá bom? Aqui não vai fazer diferença nenhuma. Pense como esse indivíduo era antes. Por exemplo, o indivíduo perdeu uma perna, está claro que eu consigo dizer que houve claramente ali uma situação de anormalidade de perda dele, porque ele já não está mais inteiro, já não está mais estruturalmente como ele estava antes. Mas se eu levar para o lado facial, que é o que mais pedem para a gente atualmente em termos de trabalho, tá? Fisioterapêutico, o trabalho facial é importante saber como era esse indivíduo antes, mas é importante saber mesmo. Porque um dos critérios para determinar o quanto ele perdeu era saber como ele estava antes. Certo? Um outro critério muito importante, o Dr. Penteado gosta de falar muito disso, que é um médico muito bom lá do interior do Paraná, de Londrina, que fala sobre dano estético muito bem. Ele fala, tem que estar consolidado essa lesão. Olha que interessante, eu estou falando ainda do indivíduo. Tá? Tem que estar consolidado. Porque eu tenho que saber que a partir dali não vai ter melhora. Então aquilo realmente é uma sequela estética. Existe um erro estético ali. Veja que interessante. Antigamente, o erro estético, você pensava em cirurgia plástica errada. Hoje, o erro estético, nós estamos falando de erro de procedimentos estéticos que acabam determinando, tá, disfunções estéticas, no momento agora facial. Então, eu tenho que ter a noção se ela não tem mais como evoluir. Está estável. Tá? E terceira situação. Tá?
se eu sei como estava antes, eu sei agora quanto que ela está consolidada, eu tenho que dar o quanto que está disfuncional em relação ao que era antes. Quanto que essa estrutura pele alterou? Olha só, quanto que essa estrutura, de repente, fonação alterou? Quanto que essa estrutura respiração alterou? Quanto que essa estrutura movimento relacionado àquela queimadura alterou? Então, veja, quando eu falo em quantificar dano estético, eu não estou falando só do estético que eu vejo, para usar minhas ferramentas psicométricas, que falam que ó, esse dano é de 30%, 40%, 60%. Existem várias ferramentas para isso. Estou dando um exemplo de uma, que usa 7 pontos. Tá? Existe um método físico que diz quanto por cento está faltando da pele, mas não é disso que eu estou falando, porque também é repercussão na deficiência funcional. Foi aqui que o fisioterapeuta entrou de sola. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu cometa um erro muito grande para colocar uma prótese, sou cirurgião plástico agora, uma prótese mamária. Tá? Fez uma alteração estética importante, porque teve descência de ponto, infecção, e eu fiz uma aderência gigantesca para esse complexo articular do ombro direito. É óbvio que eu vou falar sobre o perfil estético, vou quantificar, sei que antes estava ruim, sei que está consolidado. Mas agora não tem só análise estética, ali também tem análise funcional. Como o Eduardo acabou de falar, eu vou ter que dizer quanto que aquele complexo articular do ombro está limitado. E tem que verificar também que isso também é em perfil de sequela, como o direito costuma dizer, ou seja, está permanente. Então, aí que está o grande momento do fisioterapeuta. Ele não está só vendo o que todo mundo viu. Vê que uma cicatriz que deu aquele enfiamento na pessoa, que faz com que você fique com repulsa, às vezes, do tamanho daquela lesão, tem uma relação até diferenciada com essa pessoa. Tudo isso vai para o perfil de laudo, tá bom, gente? Mas todo mundo viu isso aí. E agora, o que representa funcionalmente isso naquela pessoa em relação ao movimento, em relação à capacidade pulmonar total, em relação à força de expiração? Olha quanta coisa, gente. Tá? Em relação à mobilidade da cervical. Então, dificilmente esse dano estético com a visão do fisioterapeuta vai parar só no perfil físico, da análise da pele que está faltando um pedaço e o quanto aquela pessoa ficou. Até porque essa funcionalidade vai ter relação com o que nós chamamos no macro de incapacidade daquele indivíduo perante aquele procedimento estético. Tá? Só fica pior se esse indivíduo usa aquele corpo, por exemplo, para fazer a sua atuação profissional à vista da estética. Por exemplo, um caso que eu peguei era uma professora de ginástica que chamaria, ela era exatamente o corpo. Daí foi submetida a uma depilação a laser com procedimentos inadequados, com orientações inadequadas. O que aconteceu? Ela ficou cheia de marcas brancas, despigmentações que prejudicaram a profissão dela. Então, ou seja, aquele perfil estético fez aumentar absurdamente o perfil moral e, consequentemente, a capacidade laboral dessa pessoa. Olha que representação maior que teve isso. Tá? Então, vejam que o indivíduo eu analisei. Vamos para o segundo grupamento agora, que também tem uma visão muito boa da fisioterapia. É a análise do sistema relacionado a essa deficiência que apareceu agora. Então, eu tenho que analisar meios e procedimentos que foram feitos para a consecução daquela deficiência, ou daquele procedimento que eles queriam que fosse correto. E aí a gente faz o que a gente chama de auditoria dos meios e procedimentos. Uma checagem. Porque senão não vou conseguir fazer o que o juiz pode medir, por exemplo, que é a relação de nexo. Olha que interessante. Eu tenho que ver as normativas profissionais. Primeiro grande erro que eu vou procurar. Porque se o indivíduo agir com imperícia, imprudência e negligência, tá? E isso já está escrito. Mas se ele agir conforme as regras da própria profissão. Por exemplo, ele não tem, por exemplo, um prontuário, resolução 414, ele não tem. Ele não tem um procedimento técnico sobre o controle do tempo de exposição que ele deveria deixar o indivíduo sem ou com, para poder ser exposto à luz, por exemplo. Ele errou perante o mínimo que as suas normas profissionais deveriam ter. E ainda, errou agora perante as boas práticas clínicas. Vamos checar isso. Quais são as boas práticas clínicas atuais? O que a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional hoje, ou a associação, fala hoje sobre como deve proceder para ter menos erros disso aí. Então, quer dizer, já sei que teve o dano, já quantifiquei, já percebi a quantificação até da deficiência, né, em termos de repercussão. Agora estou vendo se está tendo nexo, o que ele deixou de fazer, ou o que ele fez não deveria fazer. Ou, vamos lá, vamos voltar no laser lá.
Estava calibrado? Não estava. Aquele laser servia para aquilo. Quando ele fez a análise inicial, ele viu se a fototipia daquele indivíduo poderia para aquele laser. Não, ele não fez. Então, ou seja, erros de procedimentos para isso. Erro de estrutura. Onde é que foi feito esse procedimento? Essa clínica poderia ser o ambiente onde esse procedimento técnico cirúrgico aconteceu? E tudo isso, se você é um bom fisioterapeuta, dermatofuncional nessa situação, você vai ter tudo isso controlado. Você vai saber, por exemplo, que o laser foi calibrado no mês passado, está aqui a comprovação que foi. Por exemplo, tem assistente técnico constantemente ali no espaço para poder acompanhar essa situação, né? Então, ou seja, a estrutura está certa, os equipamentos estão certos, as técnicas estão certas. Então, quando eu for para o terceiro grupamento, que é o que normalmente os juízes vão pedir para a gente, ou as seguradoras, nós hoje estamos participando de juntas. Olha que interessante. Antes, a perícia, você pegava um indivíduo só. Hoje, você, às vezes, é o desempatador. Já pegaram 2 e chamaram você para ser o terceiro. Tá? Eles querem que você conclua, tá, sobre esta situação que gerou esse perfil estético defeituoso. E aí não tem jeito, vou ter que voltar de novo para a minha CIF, que o Eduardo acabou de falar. Porque eu vou ter que quantificar em percentual esses danos. Eu vou ter que emitir a minha codificação. A COFIT 80 fala isso, eu tenho que quantificar, eu tenho que qualificar, tá? E tem que codificar. Tá? Para isso, então, o laudo tem que ser objetivo, ele tem que ser concluído. De que forma? Se a conclusão não bater com o que foi pedido, esse laudo é de uma péssima qualidade, pode ser impugnado por isso. Não importa se pela junta ou por quem está dizendo que não houve erro. Tá? Tem que ser bem fundamentado. Não é só aquela fundamentação das boas práticas clínicas, a fundamentação do método que você utilizou, do objeto que você utilizou para fazer as mensurações, do que tem escrito na literatura mais moderna sobre esse assunto. Você tem que fundamentar. E o próprio método também tem que ser fundamentado. Você não pode tirar da sua cabeça, eu fiz goniometria, eu fiz... Não importa. Você tem que saber que aquele método serve para aquele momento. Tá? Outra, caso hajam quesitos, que às vezes você está trabalhando como assistente técnico, a tua função vai ser outra, como a doutora Rebeca falou muito bem, caso hajam quesitos, a resposta aos quesitos tem que ser claras e voltadas para aquilo que foi perguntado. E se eventualmente os quesitos forem impertinentes, tá? Você não pode ser agressivo na resposta, tem que ser técnico também na resposta. Tá? Aí que vem a parte mais importante. Existe relação de nexo entre esse dano estético alegado e, por exemplo, a aplicação do laser, por exemplo, a cirurgia da mama, por exemplo, a abdominoplastia, por exemplo, e aí vai. Tá? Eu já peguei clientes que chegaram com escoliose e não tinham escoliose antes, olha lá, do ato cirúrgico, ou seja, 6 meses depois do caso profissional, porque ele fez uma aderência absurda, sabe? Que gerou uma alteração miofacial, tá? Muito mais muscular, propriamente dito, do que só fáscia, e o indivíduo alterou a estrutura dele. Então, existe nexo entre essa deficiência físico-funcional atual e, por exemplo, a carboxiterapia? Pois é. Então, vejam que alerta para os colegas, para nós não passarmos por réus, para colegas também que vão analisar que nós fomos réus, nós temos que ser muito bons profissionais fisioterapeutas antes de interpretar o quanto nós estamos errados perante um aspecto jurídico. Agora, de qualquer forma, o litígio existe. Ele pode ser administrativo, ele pode ser estatal, ele pode ser até arbitral, mas se eu não colocar o olho, né, não visualizar esses 3 grupamentos para análise de perfil estético, tá? Eu vou fazer um trabalho com uma margem de erro maior. Agora, observaram que, mesmo dando ênfase fazer o perfil estético, isso aqui serve para qualquer situação pericial. Sempre existe um indivíduo, sempre existe um sistema, sempre existe um documento a ser elaborado. Tá? Se vocês pegarem, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele fala que cara tem que ter um laudo judicial. Ele tem que dizer o que você deve analisar, como você deve analisar. Diz ainda que se eu precisar de outros profissionais que me assistam, eu posso fazer disso. Hoje tem perícias mais rápidas, perícias pontuais. Tá? O próprio Código de Processo já disse para a gente hoje. Então, na realidade, isso que eu fixei para vocês, os 3 elementos, os 3 grupamentos para erros estéticos, serve para qualquer ambiente da perícia. Serve para qualquer situação litigiosa. Há um indivíduo, há um sistema e há um documento a ser elaborado. Era isso, doutora Zília. Tá. Para aqui. Excelente, excelente. Nossa, professores
maravilhosos, profissionais gabaritados, atuantes e um público maravilhoso assistindo aqui também. Tem várias perguntas, aliás, eu tenho três perguntas aproximadamente para cada profissional aqui, Rebeca, Eduardo e Ricardo, que nos presentearam com esse momento maravilhoso de tanto conhecimento. Eu falei que eu ia falar no finalzinho aqui o que eu recebi, né, do COFITO, fiquei muito feliz. Então, eu vou fechar essa área do conhecimento, das informações a todos, e na sequência eu vou abrir para essas perguntas, né, são bem específicos, são bem diretas as perguntas, tá fácil de cada um responder, e tá na ordem, inclusive, né? Mas essa live, ela é importante difundir aqui o conhecimento, e nós sim, da Faculdade Inspirar, estamos com uma pós-graduação voltado para perícias fisioterapêuticas. E esse S, o Perícias Fisioterapêuticas, eu fui aprender com a Rebeca, eu fui aprender com os universitários, eu fui questionar, né, também, porque são várias perícias, são vários tipos de perícia, né? Previdenciária, securitária, civil, até criminal, muitas vezes, né? Trabalhista, enfim, nós temos N perícias para N áreas da fisioterapia. Né? Então, aqui nós falamos um pouquinho só de duas grandes áreas. Nós estamos aqui com o professor Ricardo, também que está nos bastidores hoje, mas falará com a gente na próxima live sobre cardiorrespiratória, sobre traumatologia ortopédica. Mas o que eu queria falar era isso, justamente, nós temos um mundo muito grande, nós precisamos entender esse lado que nós não foi nos apresentado na faculdade. Nós somos excelentes fisioterapeutas. Como me portar frente a um juiz, como escrever um laudo, como escrever um documento técnico. Isso sim, existe uma resolução do COFITO, que é a 479, que fala da formação. Ela fala em 180 horas de formação para esse profissional estar apto a ser perito, né? O assistente técnico também entra aí nesse pacote, porque ele tem que aprender também a se posicionar. E nós, da Faculdade Inspirar, estamos além disso, estamos com 360 horas para que você possa se formar com excelência e fazer um maravilhoso trabalho de perícia. E a minha preocupação, eu entrei em contato com o COFITO para saber se nessa formação nós poderíamos apresentar as aulas online. Nós estamos em pandemia. Minha grande preocupação é trazer a lei e fazer ela acontecer junto, né? Nós não podemos aqui dizer que estamos formando profissionais online, sendo que o próprio COFITO não reconhecia, e aí a novidade, nesta resolução 479. Recebi oficialmente aqui um comunicado de que foi levado para a plenária e a resolução vai ser alterada. Sim, parte da resolução 479 será de forma remota. Então, nossas portas estão se abrindo, nosso online, nosso mundo virtual cada vez mais, e o nosso COFITO, sempre atuante, sempre enxergando essa necessidade dos profissionais, está nos atendendo também quando nós precisamos, né? Ficar em casa e ficar nos cuidados do nosso lar em função de pandemia. Então, nossa pós-graduação em perícias fisioterapêuticas vai iniciar agora, dia 29 de janeiro, estamos aí em várias cidades do Brasil, são 11 cidades do Brasil, porque são 10 encontros online e 2 laboratórios presenciais para discussão de casos. Essas dúvidas que todos colocaram aqui, essas perguntas, são parte de tudo que nós vamos responder no nosso curso, então, de pós-graduação. Ok? Vamos lá, então, as perguntas. Sorteio de bolsa? Poxa vida, o pessoal já é rápido, hein? Cristina, você fez várias perguntas aqui, estou vendo. Ok, podemos pensar assim, como não, né? Mas eu não tenho essa autorização nesse momento, não. Deixei meu telefone no chat, tá? Se alguém quiser falar comigo sobre isso, também fique à vontade, vamos estar discutindo sobre isso. Doutora Rebeca, começamos com algumas perguntinhas de forma rápida, nós vamos extrapolar aqui em 10 minutinhos, no máximo 15, 5 minutinhos para cada profissional responder suas 3 perguntinhas. Podemos começar com você? Perfeito, pode ser. Eu não sei, deixa eu buscar aqui. A primeira questão é justamente sobre qual a diferença, né, entre o ergonomista e o fisioterapeuta do trabalho na perícia judicial, essas áreas de atuação. Qual a diferença, né? Quem perguntou isso foi a Cristina, justamente, né? A diferença entre o ergonomista e o fisioterapeuta do trabalho atuando na perícia.
Veja só, o ergonomista, eu já assim, tenho uma certa cautela em utilizar esse termo. Eu sei que é um termo muito utilizado na prática, mas eu tenho cautela. Porque, veja, ergonomia não é uma profissão. Fisioterapia é uma profissão. Então, o fisioterapeuta que tem uma pós-graduação em ergonomia, ele não deixa de ser fisioterapeuta, ele continua sendo fisioterapeuta. Com pós-graduação em ergonomia. Ele não deixa de ser fisioterapeuta e passa a ser ergonomista. Né? Agora, a fisioterapia do trabalho, a ergonomia, na minha visão, posso estar enganada, e se algum colega discordar, pode ficar à vontade aí, mas a ergonomia, ela está contida na fisioterapia do trabalho. A fisioterapia do trabalho, ela ainda é um universo ainda maior. E aí leva em consideração uma série de outras possibilidades de atuação. Bom, em se tratando de perícia, a perícia trabalhista, uma das etapas é a perícia ergonômica. Aí a gente tem a perícia clínica, que é a funcional, onde o fisioterapeuta ele vai avaliar a parte física daquele reclamante, determinar o grau de incapacidade, avaliar a extensão do dano, uma série de coisas. Depois ele vai, no local de trabalho, fazer a perícia ergonômica. Aí ele vai avaliar risco ergonômico, ele vai avaliar sobrecargas biomecânicas e uma série de outros fatores também. Depois ele vai juntar as duas informações e chegar à sua conclusão, por exemplo, sobre nexo de causalidade. Se aquele dano que ele avaliou na perícia clínica, né, a perícia de incapacidade funcional, ele foi ocasionado ou não por aquele local de trabalho. Então, assim, não basta você só entender ou só dominar a ergonomia. Você tem que dominar todo o conceito, o conceito de incapacidade, tudo o que o doutor Eduardo Leivas falou, questão de CIF, de disfunção, de avaliação de extensão de dano, além da ergonomia, que é uma das etapas da nossa avaliação. Tá? Excelente, excelente. Então, já continuando aí para essa questão que você levantou, tá, doutora Rebeca? A própria Cristina perguntou, né? Quando você se apresenta para o juiz, né? Dentro do hall de escolha, ele segue uma ordem para selecionar o seu perito, né? Ou como funciona essa seleção? Já vou colocar mais duas perguntas na sequência. A Luísa Gamba pergunta uma ideia de valores, e já nessa mesma estamos respondendo a questão do Felipe, que ele perguntou se existe concurso, né, para o perito. Eu acho que já respondeu sobre isso, mas fica aí esse contexto para finalizar as questões trabalhistas, ok? Tá, primeiro, não existe concurso. Todo tribunal, ele forma o seu próprio banco de peritos. Inclusive, a grande maioria dos tribunais do Brasil está, nesse momento, com o edital aberto, recebendo e formando o seu banco de peritos. Então, você se inscreve no tribunal e aí tem a sua inscrição homologada, então você faz parte do rol de peritos daquele tribunal. Segundo, a questão da nomeação. Isso varia de tribunal para tribunal. Existem tribunais que determinam rodízio. Existem outros tribunais que não têm essa determinação de rodízio. Então, a grande maioria dos casos, a escolha do perito é do juiz. Então, como o perito é um cargo, uma função de confiança, o juiz ele precisa confiar em você para lhe nomear. Por isso que eu digo, a primeira coisa é você fazer a formação, você fazer o curso e investir na sua qualificação técnica. Depois, faz o cadastro no banco de peritos do tribunal. Não tem como atuar sem estar cadastrado. Número 3, não espera que perícia não cai do céu. Vai visitar juízes. O juiz tem que olhar para a sua cara, ele tem que lhe ver. Ele tem que sentir confiança, segurança em você. Ele tem que lembrar de você, do seu nome. Pede uma oportunidade. Deixa um currículo resumido, um cartão de apresentação. Mostra profissionalismo. Fala em cumprir prazo. Fala um pouco das técnicas que você domina. Então, convence aquele juiz a confiar em você, porque se você fizer uma besteira no processo, o juiz vai ficar doido, isso vai atrapalhar a vida do juiz. Então, ele precisa confiar em você.
para que a primeira nomeação venha e aí depois você vai conquistando o seu mercado, tá? Terceira pergunta foi em relação a honorários. Gente, eu não tenho como agora, nesse momento, explicar a vocês detalhadamente como é que funcionam os honorários, porque essa é uma questão... Desculpa atrapalhar, interromper, mas vamos falar só da tabela, então? O que acontece? É uma questão muito muito minuciosa, mas o mercado gira em torno de R$ 1.000 a R$ 3.500 por perícia, tá? É isso que gira. Ah, porque varia, eu não tenho como explicar para vocês agora. Lá no meu perfil no Instagram eu tenho 2 IGTVs que eu explico melhor isso, que é complexo. O COFITO tem uma resolução que eu vou me recordar agora, eu não vou chutar um número porque eu não tenho certeza. Mas o COFITO tem uma resolução que trata de referencial de honorários. Essa resolução, ela foi atualizada, se não me engano, em 2017. Só que na atualização era para vir perícia e não veio. Então, não consta perícia na resolução do COFITO de referencial de honorários. A gente tira como base a fisioterapia do trabalho. Mesmo assim, não dá para enquadrar muito bem, porque não se encaixa bem em nenhuma das opções que tem lá. Mas lá fala de valor da hora técnica trabalhada. E eu sempre uso a mais cara que tem ali para eu justificar o porquê eu estou cobrando aquele valor. E aí, se não me engano, acho que é 150, eu não sei quanto está no coeficiente em 2021, mas é em torno de 150, 160, 170 reais mais ou menos a hora técnica trabalhada. E aí eu calculo quantas horas de trabalho eu vou dedicar àquele processo, né, àquele caso, e aí eu cobro um valor. O meu valor que eu pratico é em torno disso que eu falei a vocês, em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 por assistência técnica. Muito obrigada. A Cristina encheu todo mundo aqui de perguntas e vamos continuar com a Cristina, então, mas eu vou juntar com a da Hilary também, agora para o doutor Eduardo Galas, sobre a CIF. A Cristina está perguntando, né, se toda a produção de laudo pericial tem que estar atrelado à CIF, né, ou existe outra metodologia, muito parecida com a pergunta da Hilary, né, que ela pergunta, sim, se a CIF é o único método a ser usado, né, e é necessário usar esse método, usar a CIF enquanto método durante a confecção aí do seu laudo pericial. Doutor Eduardo. Legal. E bem oportunas as perguntas. Na verdade, a CIF ela não é um método, ela não é um instrumento de medição, na verdade, ela é uma classificação. Então, o que a gente faz? A gente utiliza de métodos reconhecidos técnicos cientificamente, da parte funcional, e a gente, a partir desses métodos de avaliação funcional, de capacidade laborativa, a gente estima dentro da CIF a sua classificação, ok? Então, por isso foi muito importante esse esclarecimento. A CIF não é um instrumento, método de avaliação da capacidade. Você vai classificar dentro dela através de métodos técnicos científicos reconhecidos. Ok? Então, a gente... Desculpa. Então, assim, vou dar um exemplo. A gente tem... a gente precisa verificar a capacidade funcional da pessoa com relação à lombar. A gente tem métodos reconhecidos dentro da ciência e aí, a partir desses métodos de avaliação da incapacidade funcional, a gente utiliza a CIF para determinar isso. Falando basicamente no final, que é a avaliação da capacidade da função, né? Ok? Quando disse leve, moderada ou grave. Puxando um pouquinho, faltou uma pergunta em relação a honorários aqui, vou deixar com o Eduardo agora para responder, porque a Rebeca já falou, né, de uma questão, mas é bem interessante também, acho que o Eduardo pode estar respondendo para a gente. Existe uma valorização aí foi a pergunta do Weber, né, de Belém. Existe valorização para fisioterapeuta profissional reclamante ou para a empresa? Existe essa diferenciação? Valorização profissional? A doutora Rebeca acho que já respondeu isso. Na verdade, quando você negocia com o reclamante ou com a reclamada, você vai dar o seu preço, né? Então, geralmente, eu também estimo, através do Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, o valor da hora técnica e estimo o valor
quando se trabalha como assistente técnico. Mas como perito, na verdade, você pode até fazer a proposta de honorários para o juízo, mas geralmente esse valor ele é o que a gente chama de arbitrado pelo juízo. E existe uma legislação específica hoje dentro do judiciário estimando os valores de perícia, onde diz que o valor máximo de perícia seria de R$1.000, multiplicado em até 3 vezes a sua complexidade. Então, quer dizer, ele vai ficar de R$1.000 a R$3.000, quando você atua como perito judicial, como auxiliar do juízo. Ok? Então, quando você presta serviço como assistente, cada profissional vai negociar livremente no mercado o seu valor de trabalho. Ok, obrigada. Então, agora, doutor Ricardo, sua vez de responder 2 perguntas também. Daniela está perguntando se é comum um litígio na dermatofuncional. E a Cristina também perguntou em relação à obrigatoriedade de entregar os documentos da clínica, né? Os protocolos, prontuários. Como é que fica essa obrigatoriedade? Bom, realmente, uma vez falaram para mim assim, por que você foi trabalhar com terapia dermatofuncional, principalmente em ambiente pericial? Falei, porque eu sou preguiçoso. Eu quero trabalhar com coisa que tem bastante, para não ter que pensar muito. Se tem ideia, se vocês jogarem agora na internet e colocarem queimaduras, tá? Processos judiciais por queimadura, vai aparecer muita coisa. E essa queimadura tem de tudo quanto é espécie, tá? Aí se você colocar queimadura e cirurgia, queimadura, cirurgia plástica, queimadura estética, vai aparecer muita coisa. E aí nós estamos nesse rol. Então, aparece muito mesmo. Eu entrei na fisioterapia dermatofuncional em função da obesidade, que eu também tenho especialização na área de metabolismo energético. Então, fui trabalhar com a fisioterapia metabólica e bariátrica. E daí, nesse universo, que tem relação muito grande com a dermatofuncional, comecei a ver que tinha muita reclamatória de queimaduras. Eu falei, pai, isso aqui tem uma coisa que a gente não tinha visto até então. Tá? Quer dizer, então, que tem sim, a demanda é muito grande. Eu arrisco dizer, porque eu não tenho número, arrisco a dizer que depois da fisioterapia do trabalho é que mais tem demanda hoje. Só que é aquela velha história, né? Subnotificado também. Tem muita coisa que a gente não consegue acessar o número adequadamente, mas pelo dia a dia. Agora, em relação aos documentos. Não importa como você esteja trabalhando, como assistente técnico ou perito do juiz, você tem acesso a toda a documentação que você eventualmente acha que precisa para compor aquele trabalho que você vai fazer, que é o teu documento final. Né? Então, em princípio, você tem acesso sim. Você é o próprio braço do juiz para poder ter mão a isso. E caso eles não façam isso, você peticiona o juiz, que daí eles vão receber uma chamada de cima para baixo. Agora, normalmente o que a gente vê é que as clínicas não têm. Então, elas acabam entrando como negligentes, acabam entrando como imprudentes por não ter alguns procedimentos e alguns documentos que eventualmente deveriam ter. Muitas clínicas não têm o responsável técnico constante ali dentro. Vou dar exemplo agora, gente, que mais tem no mercado e que está tendo uma abertura muito grande para a gente dermatofuncional. Depilação a laser. Vocês não têm noção quanto que tem erro do sistema nas clínicas de fisioterapia. E às vezes é até chato, porque o colega fisioterapeuta tem que pedir coisa para o colega que deveria ter, ele não tem. Tá? Quando ele chega já com checklist de resolução, ele não tem. Tá? Chega com checklist de boa prática, ele não tem. Então, em princípio, os documentos nós podemos ter acesso sim. E segundo, a gente vê uma falha, uma carência no lado da fisioterapia. Por isso está crescendo também o outro grande lado, que é a auditoria em fisioterapia. Tá? Maravilhoso. Acho que fechamos aqui com chave de ouro. Todas as perguntas respondidas, acho que não deixei ninguém para trás. Obrigada pela participação de todos. Obrigada nossos professores, convidados. Nós atingimos aqui, acredito, nosso objetivo, extrapolamos um pouquinho o fundamental para não deixarmos as perguntas para trás. E lembrando que dia 2 de fevereiro continuaremos essa conversa com mais 3 profissionais nacionalmente reconhecidos também nessa área de perícias. Doutora Rebeca, quer dar um tchau? Quer falar mais alguma coisa? Vamos na sequência? Obrigada, gente, pela atenção de todos. Para mim foi um prazer imenso participar. E venham na próxima live também. Chama o pessoal para vir, porque vocês estão vendo que a qualidade, o nível é elevado. E a próxima live eu estarei como participante também. Legal. Eduardo, por favor.
Para finalizar, Eduardo. Eu acho que ele travou, não? Ele travou. Ricardo, vamos deixar o Eduardo para o finalzinho, então. Ricardo, para fazer uma finalização. Muito obrigado mais uma vez, Cíntia. Boa noite a todos, parabéns a todos ao adiantado da hora, né? Sinal que está todo mundo... Oi, tá escutando? Sim. Vamos. Parabéns a todos que participaram, né? Porque devido ao adiantado da hora aí, você vê que o pessoal interessado em sempre estar crescendo como profissional, e isso é bom não só para a pessoa, mas para toda a profissão de fisioterapeuta, né? A gente melhorando sempre. Parabéns a Inspirar. Obrigado a todos aí. Um abraço para o doutor Ricardo, para a Rebeca e para você, Cíntia. Obrigado. Obrigada a você. Então, voltando aqui, tá? Então, de novo, muito obrigado. Lembrando sempre que, Cíntia, você não pede, você manda, é só falar, esteja tal horário fazendo o que a gente aparece, correto? Como sempre. E, gente, um prazerzão estar aqui com vocês, Dora Rebeca, grande admiração, Eduardo, precisa nem falar, e todos vocês que ficaram até agora ouvindo esses 3 indivíduos dessa área que eventualmente não sabiam nada, tá? Falarem, continue assim, vocês vão ter um bom futuro. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Então, mais uma vez, vou encerrar aqui a gravação e até a próxima. Só deixar um recadinho pro meu filho maravilhoso. Eu trouxe uma xicrinha de chá para a mãe. Não tem como não agradecer também. Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande.